Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1985 nos Estados Unidos. E esse caso demorou para ser concluído, porque teve 3 julgamentos, então o possível responsável por ali teve todo um mistério para ver se ele era responsável, se ele realmente cometeu esse crime tão terrível, mas finalmente esse caso teve um ponto final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Então se você gosta, se inscreve aqui, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso da família Est Brown. A família Est Brown era uma família de militares que vivia em Fayetteville, Carolina do Norte. Gary Est Brown era um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele conheceu sua esposa Catherine, ou apenas Kate, na década de 70. O casal se casou em 75 e nos anos seguintes tiveram 3 filhas, Kara, Erin e Jenna. Em 1983, a Força Aérea enviou Gary e sua família para a Pope Field, localizado no condado de Cumberland, na Carolina do Norte. Em 85, Gary precisou se separar de sua família quando iniciou um treinamento na escola de oficiais de um esquadrão em Montgomery, Alabama. Sua família estava morando em Fayetteville, a quase 800 quilômetros de distância. Para saber tudo o que estava acontecendo em casa, Gary ligava para sua esposa todos os sábados e conversava com ela e com as suas filhas. Nessa época, Kate fez um anúncio no jornal para doar o cachorro da família, já que eles estavam planejando se mudar para Inglaterra, para que Gary pudesse assumir um trabalho de ligação com a Força Aérea Real. No dia 11 de maio de 85, como de costume, o Gary ligou para sua família, já que era um sábado. Só que ninguém atendeu. Ele ligou várias e várias vezes e ninguém atendeu. E ele, é claro, achou isso muito estranho. Mas ele pensou, bom, talvez a sua esposa tenha saído com as filhas, aconteceu alguma coisa que ela acabou não avisando para ele, mas de início ele não se preocupou muito. No dia seguinte, o vizinho da família, chamado Bob, viu que havia muitos jornais empilhados na porta da casa da família. Ele achou toda essa situação muito estranha, então deduziu que Kate, junto com suas filhas Kara, de 5 anos, Erin, de 3, e a pequena Jenna, de um pouco mais de 2 anos, foram embora, mas o carro ainda estava na garagem. Ele tocou a campainha e não houve resposta, mas ele podia ouvir a pequena Jenna, de 2 anos, chorando lá dentro. Ele disse à esposa para entrar em contato com o escritório do xerife, e esperou que eles chegassem. Quando a polícia chegou no local, a pequena Jenna foi socorrida pelo vizinho. Dentro da casa, os policiais encontraram os corpos de Kara, que foi esfaqueada no peito várias vezes e foi encontrada enrolada em um cobertor. Kate, que estava com 32 anos, foi encontrada sem roupas na parte de baixo. Havia sinais de abuso sexual e ela também foi esfaqueada. Erin sofreu um traumatismo contundente em seu peito e nas costas, e a garganta das 3 mulheres da família Est Brown foram cortadas. Apenas a pequena Jenna sobreviveu, mas estava desidratada. Mais tarde, a polícia tentou tirar o depoimento da pequena Jenna, que tinha apenas 2 anos de idade. Então, ela contou mais ou menos à polícia que um homem mau tinha invadido a casa e a polícia acredita que as irmãs falaram para ela se esconder. Então, foi só por causa disso que ela sobreviveu. Provavelmente esse homem que invadiu a casa não viu e não sabia da presença da Jenna. Pistas foram retiradas da cena do crime, incluindo cabelos, impressões digitais e amostras de sêmen. Um teste de luminol mostrou que muito sangue foi limpo de dentro da casa em pouco tempo. Gary foi avisado rapidamente. Ele disse aos policiais que sabia que sua esposa havia colocado um anúncio no jornal para alguém adotar o cachorro da família, já que ele estava velho e provavelmente não aguentaria uma viagem até a Inglaterra. Ele sabia que o cachorro foi adotado, mas não tinha nenhuma informação sobre quem o adotou. Quando Gary voltou, ele procurou pela casa por algum item que estivesse faltando. O cartão do banco de Kate, um envelope contendo cerca de $300 e a senha do cartão do banco pareciam ser os únicos itens que estavam faltando.
um homem se apresentou à polícia, Patrick Cohn, que morava perto. Ele teve problemas com a polícia antes, mas o que ele viu naquela noite precisava ser dito à polícia. Ele disse a eles que viu um homem com uma jaqueta por volta das 13h30 daquela madrugada. O homem era branco, loiro e alto, com um nariz largo e bigode. Ele usava um gorro de tricô e jeans e estava se afastando da casa dos Estburn, carregando um saco de lixo. O homem falou com Patrick, afirmando: "Saí um pouco mais cedo hoje", enquanto caminhava em direção ao seu carro, um Chevette branco. Um retrato falado foi feito. A babá da família também deu o seu depoimento. Ela disse que nas semanas antes do assassinato, algumas ligações misteriosas foram feitas para a família. Ela também disse que poucos dias antes do assassinato, ela recebeu uma ligação de uma mulher chamada Angela e ela estava muito interessada no cachorro da família. Só que a Kate não estava em casa naquele momento, então a babá fez algumas anotações do nome da Angela, onde ela morava, o telefone, para que a Kate pudesse entrar em contato depois. Esse bilhete que ela escreveu com essas informações não foi encontrado dentro da casa, então provavelmente o assassino levou com ele. 6 dias depois, Angela Hennis e seu namorado Timothy estavam assistindo a reportagem sobre os assassinatos. Eles perceberam rapidamente que o cachorro adotado tinha sido pego na mesma casa apenas alguns dias antes, e o Chevette branco deles era o carro que a polícia estava procurando. Tim Hennis dirigiu até a delegacia para falar com os detetives sobre seu encontro com a família. Os detetives rapidamente viram semelhanças de Tim com o esboço que Patrick ajudou a criar. Timothy era um sargento do exército de 27 anos que tinha se tornado pai no início daquele ano. A polícia entrevistou-o como se ele fosse um suspeito, e Tim percebeu isso. Ele perguntou à polícia se precisava de um advogado, mas eles disseram que era apenas uma entrevista de rotina. Ele contou que buscou o cachorro na terça-feira, 2 dias antes dos assassinatos. Depois disso, ele disse que saiu com sua família. Ele deixou os detetives tirarem suas impressões digitais, saliva, cabelo e amostras de sangue. Enquanto a polícia estava coletando o que eles precisavam dele, eles chamaram Patrick para fazer o reconhecimento. E rapidamente, ele o reconheceu. Tim foi liberado depois de várias horas de interrogatório e voltou para casa. A polícia sabia que havia encontrado seu principal suspeito e começou a entrevistar as pessoas ao seu redor. Os vizinhos de Tim o viram queimando itens em um barril do lado de fora de sua casa, e ele ficou por lá por 5 horas, cuidando do fogo. Eles nunca viram o Tim queimar nada em um barril antes, e acharam seu comportamento muito estranho. Tim sempre lavava suas roupas em uma lavanderia, e um dia depois dos assassinatos, ele foi até ela para limpar sua jaqueta. A mesma jaqueta que Patrick viu o suspeito usar naquela noite. Tim e sua família moravam em uma casa alugada e naquela época ele estava devendo o aluguel. Alguns dias depois do assassinato, Tim pagou o que devia para o proprietário da casa. Timothy Hennis foi preso e acusado de abuso sexual e dos 3 assassinatos em primeiro grau. Foi oferecido um acordo judicial imediatamente, mas ele se recusou a aceitá-lo. Tim não queria se declarar culpado porque ele disse a eles que não fez nada. Em vez disso, ele disse à polícia para testar as amostras que ele havia dado a eles em sua primeira entrevista. Os tipos sanguíneos, impressões digitais e cabelo foram testados, mas era tudo muito novo em 1980. As impressões digitais e o cabelo não combinavam ou também eram inconclusivos. No entanto, outras evidências começaram a se acumular contra o sargento. Então, mais uma testemunha apareceu. O cartão bancário de Kate foi roubado durante os assassinatos e usado para sacar dinheiro após a sua morte. Uma mulher usou um caixa eletrônico alguns dias depois dos ataques, e a pessoa, antes dela, usou o cartão bancário de Kate. Ela tinha certeza de que o homem loiro vestindo calças camufladas era Tim Hennis. Embora nenhuma das provas encontradas na casa pudesse ligar o Tim, a promotoria ainda queria avançar com o julgamento. Timothy foi a julgamento quase 1 ano após os assassinatos. O júri viu uma apresentação de slides da cena do crime e fotografias da autópsia, com a apresentação do promotor, com duração de 90 minutos. Nenhuma das evidências físicas correspondia a Tim Hennis, e as táticas usadas pela promotoria eram bem questionáveis. Quando o júri retornou de sua deliberação, eles consideraram Timothy Hennis culpado dos 3 assassinatos em primeiro grau e o abuso sexual de Kate. Apesar do veredito, ainda havia dúvidas em torno do caso.
Havia impressões digitais e cabelos por toda a casa da família, que não combinavam com Tim. E também havia pegadas encontradas fora da casa que eram de 3 tamanhos menores dos que os pés de Tim. Nenhuma dessas provas foi questionada durante o julgamento. Enquanto seu apelo estava sendo preparado, Tim recebeu uma carta muito estranha na prisão. Caro Sr. Hennis, eu cometi o crime. Eu matei os Estbrons. Estarei em segurança fora da Carolina do Norte quando você ler isso. Obrigado. Assinado, Sr. X. O escritório do xerife também recebeu uma carta desse escritor desconhecido, mas muitos pensaram que a carta era uma farsa. Em 1988, o recurso de Tim Hennis estava finalmente pronto para voltar ao tribunal, e sua defesa foi que a apresentação de slides de fotos apresentadas ao júri era completamente discriminatória contra seu cliente. As imagens dos assassinatos brutais e cenas da autópsia, eles acreditavam, era demais e que o júri teria condenado qualquer um pelos crimes. O juiz concordou que o júri viu muitas imagens, então Tim recebeu um novo julgamento. No mesmo ano, a Suprema Corte da Carolina do Norte decidiu que a apresentação fotográfica deveria ser limitada para não causar preconceito entre os jurados. O novo julgamento começou e Patrick Cohn foi o primeiro a dar o seu depoimento. A defesa tinha planejado desacreditar o relato impreciso da testemunha sobre a noite em que viu um homem alto e loiro no Chevette branco. Eles trouxeram uma meteorologista e um piloto de helicóptero, que disse ao júri que a noite estava muito nublada e escura e Patrick não teria como ver com certeza aquela pessoa, não iria conseguir identificá-lo depois. Patrick teve problemas com a lei entre os dois julgamentos, até mesmo dizendo a um oficial que ele era valioso demais para ser preso, porque era testemunha do julgamento de Hennis. No final, dúvidas suficientes foram lançadas sobre se Patrick estava falando a verdade. Eles trouxeram a mulher do caixa eletrônico de volta para o segundo julgamento. A defesa disse que a mulher disse aos investigadores: "Não me lembro de nada", antes de garantir sua história estivesse pronta, antes do primeiro julgamento. A evidência encontrada na casa dos Estbron também foi levantada. A quem pertenciam o cabelo, o sangue e as pegadas. Os restos do barril queimado na casa do Tim também foram coletados e testados, e nada de significativo foi encontrado lá. O golpe final da defesa foi uma nova testemunha. John Halpag morava algumas ruas da casa dos Estbron e gostava de passear à noite quando não conseguia dormir. Ele estava fazendo isso na noite do assassinato, vestindo uma jaqueta igual a de Tim e um gorro de tricô, e era muito semelhante a Tim. John disse ao júri que a polícia o havia entrevistado, e quando eles perceberam o quão parecido ele era com o suspeito, eles pegaram sua jaqueta e gorro para esconder da defesa e só os devolveram a ele quando Tim estava em segurança na prisão. 2 dias depois, o júri voltou com o veredito de inocente. Tim voltou ao exército, recebendo salários atrasados pelos anos que passou na prisão. Ele voltou para casa depois de um período na Somália, onde recebeu medalhas por seu dever e serviço. Em 2004, Tim se aposentou como sargento e conseguiu um emprego em uma instalação de resíduos em Washington. Agora, nessa nova cidade, Tim passava o seu tempo como líder de um grupo de escoteiros de sua filha. Em 2006, Gary Estbron recebeu um telefonema de um detetive. A tecnologia finalmente pegou o kit de estupro usado em Kate. O sêmen encontrado no corpo de Kate era compatível com o de Tim Hennis. Mas a promotoria tinha um problema. Tim já havia sido julgado pelo assassinato de Kate, Erin e Kara, e não poderia ser levado ao tribunal novamente, mas ele era militar. O exército chamou Tim de volta ao serviço ativo e ele foi acusado dos 3 assassinatos mais uma vez. Em 17 de março de 2010, o terceiro julgamento de Tim Hennis começou. A defesa usou as mesmas provas do segundo julgamento. As pegadas, o sangue, as impressões digitais e o cabelo, mas o teste de luminol feito na cena do crime mostrou que uma extensa limpeza foi feita após o assassinato, e a única evidência da qual Tim não conseguia se livrar foi seu sêmen. O argumento da defesa foi introduzir a ideia de casos extraconjugais, afirmando que uma jovem esposa cujo marido estava fora há muito tempo poderia ter escolhido dormir com Tim Hennis quando ele pegou o cachorro. Em 3 de abril de 2010, o júri levou 3 horas para decidir sobre o veredito e voltou ao tribunal para citar Timothy Hennis como culpado, mais uma vez. Tim Hennis acabou sendo condenado a uma dispensa desonrosa do exército e condenado à morte. Ele foi transferido para uma penitenciária no Kansas, onde está até hoje.
Durante os anos, muitos de seus recursos foram negados, o último em fevereiro de 2020. A data de sua execução ainda não foi marcada. Após os assassinatos de sua esposa e filhas, Gary e Jenna acabaram se mudando para a Inglaterra em 1988. Lá, ele conheceu uma enfermeira com quem se casou, e depois de alguns anos morando no Reino Unido, todos voltaram para os Estados Unidos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso que levou muito tempo para ter o seu ponto final, até porque ficou ali uma dúvida se o Tim era realmente o responsável por aquilo, mas ele foi até a casa da família, pegou o cachorro e provavelmente voltou no outro dia e cometeu o crime porque ele sabia que elas estavam sozinhas. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque ele não disse, né, ele não confessou o crime, mas a gente imagina que foi isso que aconteceu. E também o DNA dele estava no corpo dela. Essa é a prova-chave ali, por isso que teve o terceiro julgamento. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.